Deus me amou e Cristo no meu corpo incorporou. Quando eu falar aquela voz como o som de muitas águas, voz como o rugido de um leão, como um som de forte trovão, então todos saberão que Deus me amou e Cristo no meu corpo incorporou. Esse é o mistério de Deus, Cristo em carne, bramando como leão, através da incorporação. Quando eu falar aquela voz como o som de muitas águas, voz como o rugido de um leão, como um som de forte trovão, então todos saberão que Deus me amou e Cristo no dia 10 de junho de 2025 no meu corpo incorporou. Quando eu falar aquela voz como o som de muitas águas, voz como o rugido de um leão, como um som de forte trovão, então todos saberão que Deus me amou e Cristo no dia 10 de junho de 2025 no meu corpo incorporou. Quando Cristo incorporado bramar como leão, então seus filhos e suas filhas tremendo virão e se converterão quando Cristo bramar como um leão. Quando eu falar aquela voz como o som de muitas águas, voz como o rugido de um leão, como um som de forte trovão, então todos saberão que Deus me amou e Cristo no meu corpo incorporou. Quando eu falar aquela voz, o sinal da incorporação já foi dado por meio da pregação, mas agora, quando Cristo incorporado bramar como leão, então todos os que desejarem a eterna salvação virão e se converterão ao Senhor bramando como leão. Quando eu falar aquela voz como o som de muitas águas, voz como o rugido de um leão, como um som de forte trovão, então todos saberão que Deus me amou e Cristo no dia 10 de junho de 2025 no meu corpo incorporou.
e os nomes dos que fizeram a cerimônia do confessar no livro do céu escrito está. Te prepara, te prepara para fazer teu confessar, pois não podeis fazer sem primeiro te preparar. Te prepara, te prepara para fazer teu confessar. Te apressa, meu irmão, o tempo está esgotando e você pode perder a salvação. Abandona o mundanismo, a moda é a vaidade. Se converta ao Senhor com temor e sinceridade. Então fará teu confessar que o Senhor aceitará. Te prepara, te prepara para fazer teu confessar, pois não podeis fazer sem primeiro te preparar. Te prepara, te prepara para fazer teu confessar. Vai logo te preparar Para fazer teu confessar. Se demorar não vai dar tempo E a chuva serôdia não receberá, e ficará sem abrigo no tempo de angústia que virá. Não podeis fazer teu confessar sem primeiro te preparar. Te apressa, meu irmão, o tempo está esgotando e você pode perder a salvação. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração
e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações.
No início do Evangelho, 12 discípulos foi chamado pelo Senhor para levar as boas novas de salvação, que Cristo dos mortos ressuscitou. Mas agora o tempo está findando e o Evangelho eterno ao mundo tem que pregar. E somente 12 discípulos é muito pouco. E então o Senhor, os 144.000 já está a chamar. São 144.000 os chamados pelo Senhor nesta última grande obra, para dar o alto clamor. São 144.000 os chamados pelo Senhor nesta última grande obra, para dar o alto clamor. Não haverá 144.000 fora do ministério do Senhor, pois as suas ovelhas conhecerão a sua voz e todas as seguirão com amor. São 144.000 os chamados pelo Senhor nesta última grande obra, para dar o alto clamor. Vem, vem, vem para o renovo do Senhor. É Cristo incorporado na linhagem de Dan, que já começou a chamar os 144.000 para dar o alto clamor. Dan está julgando o seu povo, a tua salvação espero, ó Senhor. São 144.000 os chamados pelo Senhor nesta última grande obra, para dar o alto clamor. Vem, vem, vem para o renovo do Senhor, para dar o alto clamor. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam,
porque com seus próprios olhos distintamente veio o retorno do Senhor a Sião. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Eu mesmo, incorporado no primogênito da linhagem de Dan, em meu servo Elias Joanã, apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Eis que eu estou
contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Eu mesmo julgarei entre carneiros e bodes, e entre ovelhas e ovelhas. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Apacentá-las-ei com justiça, farei com elas aliança de paz. Já não servirão de rapina aos gentios, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Eu mesmo julgarei entre carneiros e bodes, e entre ovelhas e ovelhas. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Apacentá-las-ei com justiça, farei com elas aliança de paz. Já não servirão de rapina aos gentios,
habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Eram a tribo de Judá que iam na frente do exército de Israel, e eram a tribo de Dan, iam fazendo a retaguarda. Assim, as duas tribos protegiam toda a vasta multidão do povo de Deus. Leãozinho de Judá e de Dan é o leão que protege a minha vida. Ele é o leão da tribo de Judá e também é o leão da tribo de Dan. É o leão que subiu da presa e também é o leão que saltou de Bazã. Despojado da personalidade humana, ele é espírito e está em todo lugar. Foi ele que fez o universo, fez os céus e a terra e o mar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Em Judá encarnou e em Dan ele incorporou. Ele é o leão da tribo de Judá e também é o leão da tribo de Dan. É o leão que subiu da presa e também é o leão que saltou de Bazã. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Em Judá ele encarnou e em dele incorporou. Ele é o leão rei, o meu Senhor, que a minha vida salvou. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Em Judá ele encarnou e em dele incorporou. Ele é o leão rei, o meu Senhor, que a minha vida salvou. Ele é Cristo, Filho de Deus, que em Judá ele encarnou e em Dan incorporou. Louvado seja o nosso Senhor.
Senhor meu Deus, quero brasas nos meus lábios, nos meus olhos e por todo o meu corpo, para testemunhar da glória de Deus entre as nações, língua e povo. Quero ser cheio do poder de Deus para transmitir a última mensagem. Cheios do Espírito de Deus, em semelhança de carvão em brasas, semelhantes tochas acesas. As quatro rodas e os querubins é um Brasil de Deus. As quatro rodas com os querubins é um Brasil de fogo para espalhar por as nações e povo. É um Brasil de brasas acesas. As quatro rodas e os querubins iluminando com a glória de Deus e enchendo todos os corações por todos os confins. Brasil de brasas acesas para transmitir a última mensagem de Deus, espalhando o fogo do Brasil por toda a terra, entre os 144 mil. É para a última grande obra a visão dos quatro seres viventes, juntos com as quatro rodas. Nesta visão, os quatro querubins, juntos com as quatro rodas, mostra grande poder de Deus para a última grande obra. As quatro rodas com os querubins é um Brasil de fogo para espalhar por as nações e povo. É um Brasil de brasas acesas. As quatro rodas e os querubins iluminando com a glória de Deus e enchendo todos os corações por todos os confins. Brasil de brasas acesas para transmitir a última mensagem de Deus, espalhando o fogo do Brasil por toda a terra, entre os 144
4.000. Leiamos e estudamos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Pois tempo está se passando, a contagem regressiva terminando, e a porta da graça para sempre se fechando. Oração pela manhã e pela tarde, e para ser mais edificado, orai ao meio-dia também. Pois logo Miguel se levantará e não terá mais oportunidade para ninguém. O tempo está se passando, a contagem regressiva terminando, e a porta da graça para sempre se fechando. Depois do dia 9 de agosto, em 2028, a porta da graça se fechará e as 7 últimas pragas nos ímpios cairá. O tempo está se passando, a contagem regressiva terminando, e a porta da graça para sempre se fechando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, pois tempo está acabando e logo a porta da graça se fechará. Pois depois do dia 9 de agosto, em 2028, a porta da graça se fechará e as 7 últimas pragas nos ímpios cairá. Efraim é o meu primogênito, por ele eu começarei esta última grande obra, por ele exaltado serei. Começo por Efraim, mas é por Dan que finalizarei. De Dan se ouve uma voz, as regiões de Efraim, clamando com potente voz que tenho, com ídolos, ó Efraim, Efraim, ó
Embora armado de arco, na hora do combate Efraim recuou. Não quis andar na lei de Deus, preferiu desonrar o Senhor. De Dan se ouve uma voz, as regiões de Efraim, clamando com potente voz: que tenho com ídolos, ó Efraim. Efraim, ó Efraim, o que tenho eu com ídolos, ó Efraim. Efraim, ó Efraim, o que tenho eu com ídolos, ó Efraim. Eis que tem um homem valente que por terra derribará a coroa soberba dos bêbados de Efraim, por terra ele lançará. De Dan se ouve uma voz, as regiões de Efraim, clamando com potente voz: que tenho com ídolos, ó Efraim. Efraim, ó Efraim, o que tenho eu com ídolos, ó Efraim. Efraim, ó Efraim, o que tenho eu com ídolos, ó Efraim. Que alegria que a igreja toda está, mas uma alma fez a Deus o confessar na cerimônia, que no lugar do batismo está. Glória a Deus e aleluia. Vindo está para fazer a cerimônia do confessar, que no lugar do batismo está. A igreja está em júbilo, mas uma alma confessou na cerimônia, olhando para o céu, que Cristo em Elias Joanã incorporou. Glória a Deus e aleluia. O Cordeiro nos salvará da
a falsa liberdade religiosa não nos enganará, porque é Cristo vencedor que em Elias Joanã incorporou, e aqueles que fazem o confessar, livre do engano da besta, e da sua imagem está. Glória a Deus e aleluia. Muitas almas vindo estão para fazer a cerimônia do confessar, que no lugar do batismo está. Glória a Deus e aleluia. O Cordeiro nos salvará Na batalha contra a besta e sua imagem, a vitória nos dará. pois a falsa liberdade religiosa não nos enganará. Ainda que as nossas vidas estejam em jogo no terrível combate, mesmo assim devemos reter com firmeza a verdade. Nos ajuda, Senhor. Dá o aviso da queda de Babilônia, que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio. Nos ajuda, Senhor. Nos prepara e que sejamos os humildes instrumentos, obreiros qualificados pela unção do Teu Espírito. Que sejamos, Senhor, os preparados sem instituições de ensino e sem curso teológico, mas preparado por Ti. Então os pecados de Babilônia serão patenteados e os furtivos, mais rápidos progresso do poder papal será revelado. A união da Igreja com o Estado e as excursões do Espiritismo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido, como está escrito no livro Grande Conflito. Ainda que as nossas vidas estejam em jogo no terrível combate, mesmo assim devemos reter com firmeza a verdade. Nos ajuda, Senhor. Dá o aviso da queda de Babilônia, que todas as igrejas caíram e
e se tornaram moradas de demônio. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos o entusiasmo santo e o refrigério. Pela tua presença, Senhor. Não nos deixa retroceder pelas as ameaças da besta, e a sua imagem nos ajuda, Senhor. A nós dá a última mensagem. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido, como está escrito no livro Grande Conflito. Nos ajuda, Senhor. Dá o aviso da queda de Babilônia, que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônios. Nos ajuda, Senhor. Dá o aviso da queda de Babilônia, que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônios. Eis que aqueles que não fizerem o confessar permanecerão sem o refrigério do Senhor. O confessar, olhando para o céu, com suas mãos levantadas, que Cristo em seu servo, em Elias Joanã incorporou. Somente os que confessarem, olhando para o céu, poderão receber o refrigério do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Ó, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo.
Somente os que confessarem, olhando para o céu, poderão receber o refrigério do Senhor. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Somente os que confessarem, olhando para o céu, poderão receber o refrigério do Senhor. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação, e portanto não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Saberão as nações que em Elias, Joanã incorporei. Proclamarei o decreto do Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele me disse: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Elias, Joanã, hoje em ti incorporei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Proclamarei o decreto do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência. Saberão as nações que em Elias, Joanã incorporei.
Eis que o meu servo procederá com prudência. Com lágrimas advertirão os ímpios do seu perigo, em tripudiar sobre a lei divina. Com indizível tristeza se humilharão perante o Senhor em penitência. Os ímpios zombarão de sua tristeza e ridicularizarão seus solenes apelos. Mas a angústia e humilhação do povo de Deus é uma segura evidência de que estão reconquistando a força e a nobreza de caráter perdidos em consequência do pecado. No tempo do fim, o povo de Deus suspirará e chorará por causa das abominações que se fazem na terra. É porque se estão achegando mais a Cristo, porque seus olhos estão fixos em sua perfeita pureza, que discernem assim claramente a excessiva malignidade do pecado. Mansidão e humildade são condições de sucesso e vitória, uma coroa de glória, espera os que se dobram aos pés da cruz. É porque se estão achegando mais a Cristo, porque seus olhos estão fixos em sua perfeita pureza, que discernem assim claramente a excessiva malignidade do pecado. Mansidão e humildade são condições de sucesso e vitória, uma coroa de glória espera os que se dobram aos pés da cruz. Bramará como leão, e das montanhas e dos vales, e de todas as nações ouvirão a sua voz e se converterão. As suas ovelhas ouvirão e conhecerão a voz do Senhor quando ele bramar como leão. Sairão elas para fora de Babilônia e ao Senhor a seguirão quando o Senhor bramar como leão. É o Senhor na linhagem de Dan, bramando como leão. Voz como de muitas águas, voz como de forte trovão. Quando Cristo incorporar e bramar como leão, a besta e o falso profeta enganaram as igrejas e as nações. Mas a voz de Cristo requer
atenção. Quando ele bramar como leão, Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Sairão elas para fora de Babilônia e ao Senhor a seguirão, quando o Senhor bramar como leão. É o Senhor na linhagem de Dan, bramando como leão. Voz como de muitas águas, voz como de forte trovão. Quando Cristo incorporar e bramar como leão, a besta e o falso profeta enganaram as igrejas e as nações, mas a voz de Cristo requer atenção. Quando ele bramar como leão, Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Cristo falará com sua própria voz na incorporação. Eis que o Senhor cumpriu a sua promessa, como na Bíblia nos falou. A vinda do libertador, que o nosso grande Deus aos nossos pais jurou, como está escrito em Romanos capítulo 11, como o apóstolo Paulo profetizou. É Cristo, o nosso libertador, quem Elias, Joanã, Cristo incorporou, assim como em Jesus ele encarnou. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu, de Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Era somente duas tribos em Israel que tinha leão, somente a de Judá e a de Dan. Somente dois homens mataram leão com as suas mãos, foi Davi e Sansão, mas Davi não foi o leão e nem Sansão. Davi na linhagem de Judá e Sansão na linhagem de Dan são símbolos do verdadeiro leão. É Cristo, o verdadeiro leão. É Cristo, o nosso libertador, quem Elias, Joanã, Cristo incorporou, assim como em Jesus ele encarnou. Era somente duas tribos em Israel que tinha leão, somente a de Judá e a de Dan. Somente dois homens mataram leão com as suas mãos, foi Davi e Sansão, mas Davi não foi o leão e nem Sansão. É Cristo,
o verdadeiro leão, o Cristo, a nossa salvação. Em Judá, Cristo encarnou e em Dan, Cristo incorporou. Louvado seja o nosso Senhor. Em Judá, Cristo encarnou e em Dan, Cristo incorporou. Louvado seja o nosso Senhor. Cumprirei a minha promessa, virei a ti, eu te amo. Todos saberão que eu te amo, honrarei a tua posteridade. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei do corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Assim diz o Senhor. Cumprirei a minha promessa, farei toda a minha vontade. Vou trazer a justiça e a salvação para os restantes dos filhos de Sião. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei num corpo que não é o meu, mas no corpo do meu servo, da linhagem de Dan, como profetizou Moisés, que Dão é leãozinho, saltará de Bazã. Cumprirei a minha promessa, virei a ti, eu te amo. Todos saberão que eu te amo, honrarei a tua posteridade. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu. Elias, Joana, santifica o teu corpo, porque Cristo vai incorporar em ti. Cumprirei a minha promessa, virei a ti, eu te amo. Todos saberão que eu te amo, honrarei a tua posteridade. Santifica o teu corpo, porque Cristo vai incorporar em ti. Cumprirei a minha promessa, virei a ti, eu te amo. Todos saberão que eu te amo, honrarei a tua posteridade. Mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus. Está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Com o cordeiro, sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão 144.000 que foram remidos dentre os homens. E ouve-se, como o som de muitas águas, e de grande trovão, uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono.
cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Consumação da obra de Deus na terra, a norma de sua lei será de novo exaltada. A falsa religião pode prevalecer, a iniquidade se generalizar, o amor de muitos esfriar. A cruz do Calvário pode ser perdida de vista. Toda a força da corrente popular pode ser voltada contra a verdade. Trama após trama pode ser formada para aniquilar o povo de Deus. Mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantara instrumentos humanos para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da terra, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente homens indicados por Deus denunciarão
denunciarão a união da igreja com o mundo. Caiu, caiu a grande Babilônia. Mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantara instrumentos humanos para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da terra, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Caiu, caiu a grande Babilônia. Nas populosas cidades da terra, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Caiu, caiu a grande Babilônia. Vi um anjo poderoso ser enviado e milhares de filhos lembrarem os ensinamentos da infância e voltarem justamente antes que se feche a porta da graça. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, os teus filhos já desmaiarão, jazem nas estradas de todos os caminhos. Salvarei os teus filhos, assim diz o Senhor Deus. Eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos afoiarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, os teus filhos já desmaiarão, jazem nas estradas de todos os caminhos. Salvarei os teus filhos, assim diz o Senhor Deus. Eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos afoiarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Reprime a tua voz de choro
lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. O decreto dominical é a prova venal. Quem não guardar o domingo será odiado, perseguido e aprisionado. Os governantes e as igrejas caídas ficarão muito furiosos com aqueles que não obedecer o decreto dominical. Serão proibidos de comprar e vender, serão humilhados e outros torturados e condenados à morte por não abster-se de trabalhar no domingo. O decreto dominical é o decreto para o domingo ser o dia de descanso, o dia missionário e de culto e reavivamento. Não obedeça o decreto dominical, meu irmão, pois o domingo é o dia do dragão. O domingo é o falso sábado, é o falso dia missionário, é o sinal da besta, o selo da perdição. O decreto dominical é o falso reavivamento espiritual. Recederão as 7 últimas pragas quem obedecer o decreto dominical. O decreto dominical é a prova venal. Quem não guardar o domingo será odiado, perseguido e aprisionado. Os governantes e as igrejas caídas ficarão muito furiosos com aqueles que não obedeceram o decreto dominical. Serão proibidos de comprar e vender, serão humilhados e outros torturados e condenados à morte por não abster-se de trabalhar no domingo. O decreto dominical é o decreto para o domingo ser o dia de descanso, o dia missionário e de culto e reavivamento. Não obedeça ao decreto dominical, meu irmão, pois o domingo é o dia do dragão. O domingo é o falso sábado, é o falso dia missionário, é o sinal da besta, o selo da perdição. O decreto dominical é o falso reavivamento espiritual. Receberão as 7 últimas pragas quem obedecer o decreto dominical.
obedeça ao decreto dominical, meu irmão, pois o domingo é o dia do dragão. O domingo é o falso sábado, é o falso dia missionário, é o sinal da besta, o selo da perdição. O decreto dominical é o falso reavivamento espiritual. Receberão as 7 últimas pragas quem obedecer o decreto dominical. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refugirão. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refugirão. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refugirão. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refugirão. Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, aos que não têm dobrado os joelhos a Baal, como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Quanto mais escura a noite, com
refletirão. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refugirão. Furiosa, e ela é dos Estados Unidos, e ela quer ser leão, mas ela não é leão, não. Ela é o homem do pecado, o filho da perdição. O nome de Leão 14 que a besta adotou é alarme de guerra contra o cordeiro, como o profeta João profetizou. Cristo é o cordeiro e também o verdadeiro leão, que vencerá a besta, este filho da perdição. A besta, ela está furiosa, mas a batalha ela perderá, porque Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanão, é o cordeiro e o verdadeiro leão, que vencerá a besta, o representante do dragão. As duas bestas se uniram, Estados Unidos e romanistas, mas Cristo incorporado bramará como o leão, trazendo a justiça e a salvação para os restantes de Sião. O nome de Leão 14 que a besta adotou é alarme de guerra contra o cordeiro, como o profeta João profetizou. Cristo é o cordeiro e também o verdadeiro leão, que vencerá a besta, este filho da perdição. A besta, ela está furiosa, mas a batalha ela perderá, porque Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanão, é o cordeiro e o verdadeiro leão, que vencerá a besta, o representante do dragão. As duas bestas se uniram, Estados Unidos e romanistas, mas Cristo incorporado bramará como o leão, trazendo a justiça e a salvação para os restantes de Sião. De Sião, de Sião, de Sião. Demônios na igreja é pior do que o decreto dominical. Sai dela, povo meu, porque elas se tornaram moradas de demônios, de demônios. Aqueles que ficar dentro dos templos guardarão o domingo, o decreto dominical. Sai dos templos, povo meu,
pois os templos se tornaram morada de demônios. E os demônios é pior do que o decreto dominical. Se você ficar dentro dos tempos, é uma prova que você ama o mal. Se ficar dentro dos tempos, rejeitou a Cristo e receberá o castigo final. Aqueles que ficar dentro dos templos guardarão o domingo, o decreto dominical. Se você ficar dentro dos tempos, é uma prova que você ama o mal. Se ficar dentro dos tempos, rejeitou a Cristo e receberá o castigo final. Sai dos templos, povo meu, porque os demônios é pior do que o decreto dominical. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Saberão as nações que em Elias, Joana incorporei. Proclamarei o decreto do Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele me disse, pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Elias, Joana, hoje em ti incorporei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Proclamarei o decreto do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência. Saberão as nações que em Elias, Joana incorporei. Eis que o meu servo procederá com prudência.